Conhecer a Cristo crucificado e torná-lo conhecido em todo lugar por meio da graça é a nossa caminhada. Essa é uma caminhada que Deus vai aperfeiçoar. Pai, eu sei que se o Senhor não santificar o teu nome, nós não podemos santificá-lo. Graças te damos porque a santificação é feita por ti e tu és o nosso Pai. Não o meu Pai, mas o nosso Pai. Tu és um Pai coletivo. Fala conosco hoje pela manhã. Em nome de Jesus. Amém. O que ficou velho, caduco, acaba desaparecendo. Eu estou caminhando para isso. A velhice leva a um tempo de validade. Nós temos uma lei na física que é chamada lei da entropia, que é uma perda de energia que todo o sistema tem. Todo o universo sofre de uma certa quantidade, um certo quantum de energia que vai se perdendo ao longo do tempo. Junto com a lei da evolução, na Universidade de Cambridge, quando se anunciava a lei da evolução, na outra sala, os estudiosos em 1856 descobriam a lei da entropia, do envelhecimento, da caducidade. Em vez do o universo estar evoluindo, o universo está envelhecendo. Há um envelhecimento do universo. Ele caminha para um fim. Lógico que, em termos universais, isto é bastante longo o tempo, mas há um sistema. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a caducidade do Antigo Pacto. Vamos ler juntos essa tradução brasileira, do português brasileiro, que só existe ainda no Novo Testamento. Ao chamar esta aliança nova, ele tornou velha a primeira. Ora, aquilo que se torna velho e antigo, logo desaparecerá. O escritor aos Hebreus está se referindo aqui ao pacto mosaico. Pequena lembrança aqui. Deus é Deus de pactos. Ele fez um pacto com Adão antes, que era o pacto da obediência. Mas Adão pisou na bola, caiu. Depois ele fez um pacto com Noé, que é o pacto da arca, ou o pacto da sobrevivência de um remanescente da humanidade. Depois ele fez um pacto com Abraão. O pacto de Abraão é o pacto da graça. O pacto da graça com Abraão é o pacto de Cristo eterno. Ele fez um pacto mandando que Abraão matasse 5 animais. 5 é o número da graça. 3 animais eram para ser partidos. As bandas colocadas em cada lado. E 2 animais, que eram uma pombinha, uma rola, eles tinham que ser colocados inteiros, formando um corredor de 4. 5 é graça. 4 são os pilares que sustentam o evangelho. 3 iam ser partidos.
banda, banda. E Abraão passou o dia inteiro enxotando urubu, ave de rapina. Porque as aves de rapina vivem de carne. Elas comem carne. E eles vinham para comer o holocausto que Abraão tinha feito. Ele passou o dia todo com algum instrumento enxotando urubu, gavião, para não comer nenhum dos pedaços. Aí ele cansou, veio a noite, veio as trevas e ele dormiu. E quando ele dormia, o fogo passou e queimou sem que Abraão estivesse acordado. Dr. Christian Shen aqui neste púlpito disse que aquela assinatura foi só pelo lado de Deus. Abraão não conseguiu assinar que ele estava dormindo. E o sono que é usado ali é o mesmo sono que é usado em Adão, quando Adão foi tirada a costela da mulher. Ele estava anestesiado. É o mesmo sono que aparece quando Davi entrou no arraial do povo e Saul e o seu general dormiam e o povo dormia. É o mesmo sono, sono que ninguém acorda, nem que a vaca tussa. Ali era Deus assinando sozinho. Depois, 430 anos após, Deus deu o pacto da lei a Moisés por causa da prevaricação, por causa da desobediência, por causa da rebeldia de um povo que ele havia escolhido, mas esse povo não tinha capacidade e Deus queria mostrar que a lei não salva ninguém. Que ninguém vai ser salvo pela lei. E chegou o tempo que veio aquele que representava o pacto de Abraão, veio em carne para anular toda a lei e ele ser a lei em nós. Ele vem ser a lei. Nós cantamos e às vezes não prestamos atenção no que cantamos, não é? Ainda agora nós estávamos cantando assim: nós te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, pois tu és tudo em nós. Cantamos, tu és tudo em nós. Mas de repente começamos a botar coisas, até na nossa oração a gente bota coisas que a gente quer que Deus faça. Então, tem um negócio que eu fiquei muito contente, é que o velho desaparece. E olha, essa turma velha toda que está aqui vai desaparecer. Mas o mais bonito de tudo é que aquele caduco lá desapareceu. Então vamos lá. Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Sinai, baseada na obediência à lei perfeita. A lei é o quê? Perfeita. Era um pacto provisório até que viesse aquele que cumpriria a lei em sua íntegra, pois nenhum pecador seria capaz de cumpri-la de fato e de verdade. Leonardo, lava esse carro, meu filho, para papai. Leonardo tinha 7 anos de idade. 7 para 8 anos. Lava o carro para papai. Nós tínhamos uma Belina branca. Aquela Belina 1. E ela estava bem sujinha. E ele foi. Quando eu cheguei lá, onde a mãozinha dele alcançava, estava limpo. Mas o teto todo sujo. Porque ele não alcançava a mão para poder limpar. Não é que ele não quisesse fazer isso. É que ele não podia.
Ele não tinha estatura para chegar lá em cima e lavar. Eu e você não temos competência para cumprir a lei. Você às vezes cumpre 1 ou 2 ou 3, mas não cumpre os outros. Quando aquele moço de qualidade chegou para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Pergunta doida, idiota. Jesus disse, cumpra os mandamentos. E ele disse, quais? Aí Jesus pegou todos os mandamentos horizontais e botou lá. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, cuida disso. Ele disse, comigo. Isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus diz, é? Espera aí, deixa eu lhe dar um mandamento agora. Vou lhe dar um só. Vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Qual foi o mandamento que Jesus botou aí agora? Não é amarás, é não terás outros deuses diante de mim. Qual era o Deus dele? Dinheiro. Qual é o seu Deus? Jesus botou só um. E aí o cara olhou, porque Jesus botou um sarrafo aqui, ele pulou. Botou o sarrafo mais altinho, ele pulou. Pulou. Aí Jesus botou no terceiro céu. Porque ele botou o céu das estrelas, o céu das nuvens, ele pulou. O céu das estrelas, ele foi até lá em cima. Mas quando botou no céu dos céus, o cara ficou triste e saiu, ó. Aí os discípulos diziam assim, desse jeito ninguém vai ser salvo. Quem pode ser salvo? Aí Jesus disse assim, a salvação não é do poder do homem, é do poder de Deus. O que o homem não pode, só Deus pode. Salvação é assunto de Deus, não é assunto do homem. Aí Pedrinho sempre é muito. Ele diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixou um barco velho, uma rede furada. Ainda trouxe uma sogra criadeira de problema de doença. E deixamos tudo e te seguimos. Jesus diz, olha Pedro, eu não vou ficar devendo nada, porque quem deixa pai e mãe vai ganhar 100 vezes tantos e ainda com sofrimento, mas e ainda a vida eterna. Para de ser besta e vem para cá. Mas Deus tem que ser tudo, viu? Nós não conseguimos. A vigência dessa lei tinha um tempo de validade determinado. Vamos ver o que diz Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A chegada do novo, em pessoa, substitui o velho em código. Viu? A lei foi dada em razão de quê? Presta atenção, em razão de quê? Das transgressões. Por que existe lei de trânsito? Por causa das transgressões. Há 3 semanas atrás eu fui multado. Sabe por quê? Porque andava ali na Madre Leônia acima de 50 quilômetros. Estava a 57. Acima de 57. Aí fui multado. Bem feito. Agora eu vou ter que pagar a lei. A lei exige. Não, vai lá e paga. A lei por causa da transgressão. Se eu não tivesse transgredido, não seria multado. Deus te pague. Muito bem. A lei entregue por Moisés não tinha como objetivo o quê? A salvação do pecador, mas o diagnóstico da gravidade do pecado. Ela veio para ressaltar a violência da rebeldia adâmica. Vamos ver o que diz Romanos 3, 19 e 20? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Não tinha jeito
de eu não ter que pagar aquela multa, porque veio o número da placa do meu carro, AKI 2777. Pá! Pode ser que fosse outro que estivesse dirigindo. Agora, a minha filha sugeriu, põe para mim. Eu digo, não, é mentira. Eu não ponho para você. Sou eu que tenho que receber. Essa transferência que a gente faz de conta para outro é falcatrua. Quem levou tudo foi Jesus. Negociata, não. Vamos para cá. Então, olha, gente, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Psst. Você cumpre a lei? Não, eu não pratico, eu não adultero. Você pensa? Quando a mulher passa, você pensa? Ou quando o homem passa, você pensa? Então você é adúltero. Ah, eu nunca matei ninguém. Você tem ódio? Você tem raiva de alguém? Você é assassino. Meu Deus, como é que salva? É por isso, não pode. Você não pode. Tem que ter alguém para salvar você. Porque Deus não está salvando pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Paulo diz... Não, Paulo é lá no fim. Ele não tinha possibilidade... Ela, a lei, não tinha possibilidade de nos libertar do pecado. Embora, nos conduzindo a um beco sem saída, nos impulsiona para alguém que pudesse ser a solução. Vamos ver Gálatas 3:23? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A lei apontava para um libertador. Deixa eu falar aqui um negócio aqui. Abraão foi salvo pela fé. A lei não foi pela fé. A lei não é pela fé. Não existe fé na lei. Existe obediência e cumprimento. Você cumpriu a lei? Cumpri. Mas cumpriu bem feito? Todos os 10 mandamentos? Não. Então você derrubou tudo. Isso aqui é igualzinho dominó. Derruba um. Blá, 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 blá. Então você e eu estamos condenados pela lei. Preste bem atenção. Antes que viesse a fé. Por que antes que viesse a fé nós estávamos sob tutela da lei? Porque, quando foi que veio a fé? Não foi em Abraão? Não. Não. Em Abraão, Deus deu a palavra de modo ainda em palavra, eu vou usar a expressão, transcendente. A lei, a palavra de Deus era uma audiência. Agora a palavra de Deus é uma concretude. É uma encarnação. O verbo se fez carne. Agora eu olho para Jesus de Nazaré e digo, ele é Deus. Só um milagre. Como é que aquele homem eu posso dizer que ele é o Cristo? Jesus disse para Pedro, não foi você que adquiriu este conhecimento, foi meu Pai que revelou. É a fé em manifestação. Por isso que ele é o autor e o executivo, o concretizador da fé. A fé veio por Jesus. Veja como a Escritura descreve esse ponto crucial para a perfeita libertação em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Não confunda a fé com o desempenho. Eu sou o aio, o Hélio, vem cá Hélio, me dá a mão aqui. Você é o
o pecador, eu sou o aio, sou a lei e vou lhe conduzir a Cristo. Vamos ver onde é que Cristo está. Vem cá, ó, vou te levar aqui nessa bateria, que ninguém gosta de bateria, você vai ver que foi na bateria que Cristo, ó, te leva aqui, aí você fica aí dentro. Ó, pode bater aí, pode fazer. Pronto. Precisa fazer um pouco de teatro para saber, porque eu descobri que as pessoas não escutam. Ou melhor, não ouvem, escutam, mas não ouvem. Agora, a lei pegou para levar a Cristo. Ela não podia salvar, mas ela é perfeita, porque ela traduz a pessoa de Deus. Ela traduz o caráter de Deus. Ela nos levou a Cristo, para que Cristo satisfizesse as exigências da lei e pudesse nos dar a sua pessoa como condição de nós sermos aceitos por Deus. Escutei um amenzinho muito michuruca, mas já escutei. Esse amém forte dali. Eu estou vendo um povo que não entende isso, sabe por quê? Vive querendo subir o Monte Sinai o dia todo. Atrás de cumprimento da lei para poder se sentir bem. Esclarecendo um pouquinho mais. Vamos ler aqui João 1,17. Porque a lei foi entregue por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi concedida no Monte Sinai 430 anos após o pacto da graça feito com Abraão, como tipo da obra vicária de Cristo. A lei serviu para acender o fogo do pecado e incitar a desobediência, enquanto que a graça veio para anular a força do pecado e da morte. O pecado o pecado não terá domínio sobre mim, nós vamos verificar, porque não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aqui você vai ver 430 anos depois do pacto da graça. Você diz assim, mas se somar dá mais, dá 75 anos a mais. Aliás, dá um pouco mais, dá 75 mais 16, quanto é que dá? Mais 16. Mas aquele tempo não é contado até Isaac nascer, viu? Deus não conta o tempo da ignorância. Ele não contabiliza. Por isso que a Bíblia diz que são 430 anos depois. Deus não conta o tempo que o gafanhoto comeu. Deus não conta a escravatura. Deus não conta o tempo da ignorância. É bom a gente ler Bíblia com cuidado, porque a Bíblia tem tudo. E satisfaz o nosso coração, porque ela é a revelação de Deus. Paulo foi incisivo quando disse em Romanos 16, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A irmã, no estudo bíblico. No final do estudo, eu me dirigi a ela e disse, por que você estava respirando tanto tempo assim? É que eu não consigo descansar. Eu digo, Você trabalha em que empresa? Não, eu sou do lar. Ah, você é do lar? Mas do lar de quem? Você tem a casa do amor e tem a casa do medo. Você é do lar de quem? E sem encosto. Tem um peso nas costas. Quem é esse que está encostado em você, botando peso nas costas? Quando Jesus já levou o peso? O cara.
É para você botar a terra no espaço e dançar sobre ela. Foi assim que o Harry Nowen explicou. A terra tem que ficar no espaço e você... Gente, a salvação do pecador nunca foi promovida por Moisés, nem pela lei, nem por profetas, mas por Jesus Cristo e pela graça que nos dá a fé graciosamente, já que Jesus é, ao mesmo tempo, o autor e o executivo da fé. A fé não vem pelo cumprimento da lei, mas pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Não existe fé baseada na lei, uma vez que a fé vem somente por meio de Cristo Jesus e este crucificado, ressurreto e glorificado. Povo, 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 povo. Isso é evangelho. Isso não cheira a judaísmo de jeito nenhum. Aquele odre velho foi passado para trás. Jesus disse, não se põe vinho novo em odre antigo, porque o odre antigo já está expandido até onde não podia mais, e arrebenta e derrama o vinho novo. Nada que não seja pela graça de Cristo merece crédito para a salvação do pecador. Por isso mesmo, como a lei não pode nos libertar, uma vez que ela nos instiga ao pecado e em seguida nos acusa como réus, ela não pode nos salvar do pecado. A lei serve para nos condenar. Portanto, foi incitando-nos e acusando-nos que ela serviu como um tutor para nos levar a Cristo e sermos deste modo salvos por Ele. Eu dou graças a Deus da lei, porque eu sempre queria e não conseguia, ela dizia assim, vai para Ele, que a Ele vai te libertar. Ao exigir a perfeição moral de um ser imoral, ao requerer a dignidade do indigno, às suas exigências legais, a lei provoca uma reação de rebeldia, hipocrisia e culpa no seu íntimo. Como ninguém pode ser o que a lei demanda, então ela acaba nos impulsionando de algum modo a receber aquele que nos aceita como nós somos, isto é, barracos em ruínas e sujos por natureza. É a severidade da lei irretocável que nos guia à casa do amor incondicional. Dr. James Bryan Smith conta que ele estava caminhando na vida cristã no início, e então ele havia, presta atenção, eu vou botar, ele havia aceito a Cristo como Salvador, mas aceito a Cristo como Salvador, a decorrência da aceitação depende de nós. Aí sou eu que tenho que sustentar essa aceitação. E ele vivia enfiando o pé no buraco, criticando os outros, outros pelos quais Cristo morreu. Como se você pudesse, com sua crítica, ajudar alguém. Você é aceito? Como é que você quer que os outros sejam do jeito que você quer que seja? Aí ele vivia criticando os outros, vivia dando lição de moral, não sei o quê, até que um dia ele entrou numa fossa. E foi lá naquele lugar da fossa que Davi disse assim, foi da profundeza desta fossa que eu clamei a ti. Bendito Deus que joga negro na fossa, ou permite que o negro caia na fossa. E quando ele estava naquela situação, ele viu que não tinha nada para ele. Aí ele disse, Senhor, e agora? Aí ele teve uma visão. Ele viu um campo lindo, que era assim, cheio de flores. As flores, o vento soprava. E ele via Jesus vindo em direção a ele.
Aí ele, quando viu Jesus, baixou a cabeça. Ficou ali encolhidinho. E aí Jesus foi chegando perto dele. E foi chegando perto dele. E quando chegou bem pertinho dele, disse assim: eu esperava que você fosse mais sujo. Você até que não está tão sujo assim. Eu esperava que você desobedecesse mais à lei. Você até está se controlando muito. Mas eu não te aceitei por isto. Eu te recebi e te aceitei pela graça do meu Pai. Você é meu. Aí apanhou ele e abraçou. Ele disse: desse dia em diante, nunca mais eu olhei para mim. Só olhei para ele. E entrei num descanso permanente. Porque o Deus que me aceitou, aceita também o Marquinho. Pronto. Acabou. Helena. Aí, Helena. Nós recebemos a graça plena depois que fomos decepcionados pelas exigências inalcançáveis da lei. A lei é boa, mas eu sou maldoso, malicioso, malvado. A lei é perfeita e eu, um bagaço bagunçado. Graças à lei perfeita e exigente, que impõe perfeição ao imperfeito, que não pode suportar este peso, é que somos conduzidos ao coração de Abba, onde somos aceitos inteiramente pelo seu Filho amado. Uma irmã chegou outro dia assim: pastor, eu estou querendo frequentar aqui a igreja. Por quê? Porque eu vi uma mensagem diferente. O que você viu aqui? É que não tem peso. Não tem peso? E o que você acha que é esse negócio que não tem peso? Eu acho que é a mensagem de Jesus, que ele disse que os religiosos botam peso nas costas da gente. É assim? O senhor não já leu lá em Mateus 23, não? Eu digo: já li, mas eu estou querendo saber se você sabe. Sabe como é que é Votorã? Aquele saco de 45 quilos de Votorã? Cimento? Olha, eu estou tão feliz que eu perdi 12 quilos. Está mais leve. É como se eu tivesse tirado 12 quilos, dois sacos de arroz e mais 2, andando todo dia com ele aqui, subindo de escada com 12 quilos a mais. Não é mole, não. Um bom exemplo para quem está meio gordinho, fazer essa dieta, ou uma outra aqui. Vai emagrecer para ficar mais bom. Mais leve. Mais melhor. Eu quero uma mensagem que não me ponha carga. Eu não aguento. O meu motorzinho é de Volkswagen, 1200. A carroceria é de Jamanta, que eu costumo botar um bocado de peso ali em cima. Boto Dagoberto, boto outro, mais outro. E tem que arrastar. Dago? Como é que arrasta? Com esse motorzinho. Senhor, deixa eu transferir esse negócio aqui. Olha como é que fizeram com o navio do Jonas. O Jonas estava lá no navio dormindo. E o navio estava sendo açoitado porque Deus estava achando que tinha peso demais naquele navio. Tinha peso demais naquele navio. Aí os marinheiros oraram, marinheiros incrédulos oraram e pediram ao Deus que fizesse alguma coisa. Aí começaram a jogar bagagem fora. Jogaram bagagem fora e o navio está lá. Aí descobriram: não é essa bagagem que tem que jogar fora. Aí encontraram um roncador
lá no porão do navio. Escuta, rapaz, no meio dessa tempestade toda, você está dormindo, dorminhoco? Acorda! Aí ele diz, vocês jogaram tudo que era desnecessário fora. Quem tinha que ser jogado era eu. Me levanta e joga fora. Esse foi o único milagre que Jesus disse que era para acontecer. É o milagre do profeta Jonas. Que ele foi levantado, jogado, morreu e depois foi vomitado por peixe porque ele era tão intragável que nem peixe digeria aquele profeta. Foi o profeta de maior fracasso como profeta e de maior sucesso como pregador. Porque a cidade de Nínive se arrependeu por um profeta que não cria na mensagem que pregava. Mas Deus sabe fazer essas coisas. Deus tem essas coisas que são muito especiais. A lei prestou um grande serviço no processo da nossa salvação, quando exigiu de cada um de nós a sua perfeição inatingível. Como não podemos ser perfeitos por nós mesmos, mas precisamos ser perfeitos para participar do reino de Deus, então a lei acaba nos levando a receber a perfeição de Cristo como única alternativa de sermos aceitos. Você não pode ser perfeito, mas tem que ser perfeito para entrar no reino de Deus. Então, eu vou fazer um negócio aqui. O perfeito vai fazer tudo perfeitamente perfeito para você ser, na sua imperfeição, aceito na perfeição dele. Dá certo? Fica bom assim? Se fica bom para você, para mim está ótimo. É a perfeição da lei que nos faz ver a nossa real imperfeição inata, bem como a perfeição de Cristo como alternativa, como a última cartada para a nossa aceitação diante de Deus. Veja você como o apóstolo Paulo entendeu esse dilema. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a lei, própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Temos aqui uma substituição e não uma evolução do ego. O eu só se especializa em egoísmo vanglorioso. A expressão do filho e no filho, ambas estão certas, porque o caso na língua grega pode ser o instrumental, o dativo e o locativo são iguais. É a mesma terminação. O que vai determinar a diferença é o contexto. Alguns tradutores preferem traduzir no Filho de Deus, mas a fé no Filho de Deus é a fé do Filho de Deus. A fé nele é a fé dele. Fica feio o fé dele aí, mas é a fé produzida por ele. Então, ambas as partes estão corretas da tradução. Eu preferencialmente sou do lado dele assim, a fé do Filho de Deus, mas eu boto assim, a fé do Filho de Deus no Filho de Deus. Porque é um dativo locativo. Há um local onde se põe esta fé. É a fé que vem dele e que vai para ele. Vai para ele. No final do nosso texto a gente vai... temos que verificar que é a lei que exige isto. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Foi a lei que exigiu que eu morresse. Porque ela sabia que sem a minha morte não há possibilidade de eu ser liberto. A lei nos leva até a cruz. Lá, o perfeito Filho de Deus, o homem sem pecado, assumiu a humanidade imperfeita em toda a sua natureza pecadora e a co-crucifica no mesmo sacrifício. É uma morte solidária,
Solidária significa que é uma morte compartilhada, onde ele aceita os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro e transfere a sua justiça para as nossas vidas justificadas pela sua graça. Passa de um para o outro. Aristóbulo de Aguiar Munguba Aristóbulo de Aguiar Munguba era um dentista que estava morando em Corrente, no Piauí, e que estava lá numa época em que meu irmão foi fazer uma cirurgia num jovem que a cobra tinha mordido, picado, cobra não morde, picado a perna dele, e a perna foi tarará, papapá, a gangrena estava subindo, então tinha que cortar aqui, a perna aqui, com serrote de serrar madeira, porque não tinha. E não tinha a outra coisa. Vamos aqui. Aristóbulo, qual é o seu sangue? O positivo. O positivo serve para tudo. Então você vai fazer um trabalho aqui, nós vamos fazer aqui um torniquete. Eu vou passar o sangue seu diretamente para o Jorginho. Vamos fazer uma passagem aqui, porque ele vai perder muito sangue, vai perder uma parte do seu também. Mas nós temos que fazer isso muito rapidamente e cauterizar, sem anestesia. Viu? Sem anestesia. Agora, Jorginho, você... Aqui nós estamos no mato sem cachorro. Aqui não tem mamãe chorando, não. Mete um pano na boca, para não quebrar os dentes. Eu vou dar um pouco de pinga para você aqui também, para deixar um pouco mais para lá do que para cá. Arranca. E vamos lá. Enquanto isso, uma inchada de... Tinha tirado e estava no fogo para ficar vermelha, para cauterizar. E fechar as coisas. Mas o que eu quero aqui é o sangue do Aristóbulo. Passando de cá para cá. Fazendo uma transfusão. Era rápido, tinha que ser feito. A vida de Cristo carregou meus pecados e transfusionou para dentro de mim a sua justiça. Dá para fazer? Dá. Jorginho hoje está velhinho, lá em Brasília, usa muleta e é guarda de casa, de apartamento, de coisa. E não briga com ele não. Viu? Com aquela perninha ele já derrubou uns 5 ou 6 uma vez, só com aquela coisa. Viu? Mas é a transfusão de sangue de Cristo, viu? Aristóbulo morreu o ano passado, lá em Fortaleza. Ele era casado com uma parenta nossa. Depois disso aí, ele viveu uns 60 anos. Ele morreu com 80 e poucos. O Jorginho? O Aristóbulo, não. Ele ainda está vivo, a criatura. Tem mais de 60 anos isso. Só aqui eu tenho 40, vou fazer 40. Eu era menino. Isso deve ter sido em 50 e pouquinho. 54, 55. Mas é uma coisa interessante. Agora a lei termina a sua cobrança de perfeição. Ela exigia que a criatura caída correspondesse à dimensão relacional da sua criação perfeita. Ela requeria que o Adão pós-pecado tivesse uma conduta semelhante ao Adão pré-pecado, mas era impossível. O vaso em cacos não podia se portar como se fosse um adorno sem defeito. Foi nessa olaria quebrada de potes estilhaçados que o Verbo se fez carne. O Deus perfeito se fez homem sujeito ao pecado, embora jamais conspurcado pelo pecado. E assim, mesmo vivendo sem pecado, acabou assumindo o pecado dos pecadores na cruz, ao morrer uma morte compartilhada com toda a raça contaminada pelo pecado,
a fim de cumprir a exigência da perfeição da lei, para em seguida imputar a sua perfeição pela fé. Paulo diz assim, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que eu prossigo para aquela perfeição que já me alcançou. Ele já me alcançou. E eu agora vou para frente. Vou para frente mais leve, menos rígido comigo mesmo, menos exigente, menos cobrador, menos perfeccionista. Eu tenho olhado tanto para mim, quando eu vejo me cobrando, eu disse, Senhor, isto é negar o teu sacrifício. Isso é negar a tua bondade, porque a bondade de Deus é que me leva ao arrependimento. Nesse momento histórico, o antigo pacto da lei perfeita, que exigia a perfeição dos imperfeitos, perdeu a sua força total, caducou, e foi substituído a nova aliança da aceitação incondicional dos perfeitos, dos imperfeitos, pelo perfeito, que nunca contabiliza as imperfeições dos imperfeitos, nem joga na cara os seus delitos e defeitos. Você viu que nós mostramos que de Abraão tem 430, mas tem 80 e poucos anos que Deus não conta? Por que será que Deus não conta aquele tempo? Era o tempo da ignorância, foi o tempo de Ismael. Vocês puseram Ismael aí na carne. Eu não quis esse Ismael, foi você. Vocês foram para o Egito quando eu não mandei vocês irem para o Egito. O que vocês foram fazer lá no Egito? Aí quando veio lá do Egito, trouxeram a Agade e a tiracolo. Quando a gente vai no Egito, sempre traz um escravo de lá. E os escravos do Egito são um perigo para nós. E lá foi a Sara, como toda mulher bisbilhota muito, diz assim, Deus não está cumprindo a palavra dele, a coisa tem que ser mais rápida. Mulher é a que espera mais, porque fica 9 meses com o menino na barriga, mas nessa hora não sabe esperar em Deus. Vamos embora logo, corre. Abraão, tem aqui, está aqui, a mulher está aí, você faz o serviço e a gente cumpre a palavra de Deus. E aí Deus calou, não falou mais. Ele tinha 86 anos, quando Deus calou, e só veio falar com ele com 99. 13 anos de silêncio. Diz assim, você não sabe que eu sou perfeito? Você não sabe que eu sou o Deus El Shaddai, que amamento criancinha? Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Para mim não existem impossíveis. Anda comigo que eu faço você perfeito. Para de querer fazer as coisas por conta própria. Você vai ser pai. E ele começou a rir. A mulher escutou a história de trás da cortina lá, e aí ela que ria mais. Aí Deus diz, pois é, a piada que você vai ver qual que aconteceu. Isaac é uma piada de Deus, que Deus é bem-humorado. Como é que um velho borocochô e uma velha borococheia vão agora ser pais de um que vai ser a semente de toda a realidade espiritual. É o pacto da graça. Ele não conta esses defeitos não, viu? Deste momento em diante, a perfeição dos imperfeitos é atribuída apenas pela suficiência daquele que, sendo totalmente perfeito, aperfeiçoa os imperfeitos por seu amor gracioso concedido pela fé, por ele doada. A fé é de Deus. A Thelminha está aqui, a minha filha, uma vez ela quis me dar uma camisa, um presente. Ela queria me dar, ela era pequena, tinha 7 anos. Pai, vem o aniversário, dia de pai, qualquer coisa assim, eu quero lhe dar um presente. Mas eu não tenho dinheiro. Meti a mão na carteira, tirei a carteira, disse, e ela sabia escolher, desde pequenininha ela já sabia escolher qual era a nota maior. Ela arrancou a maior e foi com a mãe, comprou qualquer coisa lá, uma camisa, eu acho que foi, que me deram de presente. Quem deu? Só que ontem ela me deu uns sapatos que ela comprou com o dinheiro dela. Agora já não era mais aquele dinheiro que eu dei. O sapato que ela deu foi com o dinheiro dela. Agora é diferente. Mas
Com Deus é sempre assim. Você não tem nada para dar para Ele, Ele diz assim, toma aqui a minha carteira. A minha carteira é Cristo. Toma, em Cristo você tem. Você diz assim, eu quero perdoar, não consigo. Ele diz, não, você não consegue mesmo, não vai conseguir nunca, mas eu dou o meu perdão do meu filho para você. Com o perdão do meu filho, você perdoa esse que te ofende. Eu estava hospedado na casa onde tinha um Rottweiler. Aí o dono do Rottweiler disse assim, o vizinho disse assim, eu tenho vontade de matar esse cachorro e o dono do cachorro. Eu digo, não, quem precisa morrer é você. Por quê, pastor? Porque se você morrer, você não vai ficar mais implicando com o cachorro do vizinho. E nem com o vizinho do cachorro. Você vai ficar liberto. Você que precisa morrer. Mas você não precisa morrer fisicamente, porque se morrer fisicamente vai dar mais trabalho para sua família enterrar você, vai custar caro. Você precisa morrer em Cristo. E aí você morrendo em Cristo, até esse cachorro vai cantar bonito. Ele vai ter um latido mais eloquente. Ele achou interessante, eu não sei como é que ficou a história ficou para lá. A fé foi dada por Cristo para nós crermos em Cristo. Ele nos dá a fé para crer nele. O presente é dado por ele. Ninguém mais vive se esforçando em ser melhor, em ser mais justo, uma vez que o melhor e o mais justo vive nele. Quem vive em você? Jesus. Ele começou uma boa obra em você? Ele acaba ou não acaba? A nova aliança tornou ultrapassada a primeira. Agora, os que vivem pela fé naquele que é perfeito, não procuram se aperfeiçoar na prática de uma lei perfeita, já que a perfeita lei reside na encarnação da vida do Verbo em seus corações. Vamos ler esse texto de Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste atenção nas ordens bíblicas. Primeiro, com a casa de Israel. Quem é Israel hoje? Os descendentes de Israel, do príncipe. Não são os descendentes de Jacó, não. Depois, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, com cuidado, vocês vão verificar que os descendentes de Jacó são um e os descendentes de Israel são outro. Os descendentes de Ismael são um, os descendentes de Isaac são outro. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Jacó são terra, areia, são como a areia do mar. E os descendentes de Isaac e os descendentes de Israel são como as estrelas do céu. Entendeu? Um é da terra, o outro é de cima. Um nasceu aqui embaixo, o outro nasceu de cima. Entendeu? Tá claro isso? Você é nova criatura, por quê? Porque você é perfeita? Porque o perfeito lhe aceitou e ele vai aperfeiçoar você pela sua graça. Dá para entender ou não? Dá. Ah, mas eu tenho que estudar muito a Bíblia. Não, senhor. Você tem que ter comunhão com o Senhor. E a sua comunhão é lavando o prato, é arrumando casa, é dirigindo o carro, é fracassando e Ele te aperfeiçoando pela sua graça. Lógico que você vai ler Bíblia, mas não vai ler Bíblia na base de saca-rolha. Você vai ler Bíblia na base de comunhão, de identificação, de identidade. Por que eu agora não estou mais querendo ficar assistindo televisão? Porque televisão não me dá nada. Pelo contrário, me dá lixo. Então, se eu estiver na frente de uma televisão o tempo todo, gastar 4, 5 horas por dia vendo novela, o que aproveita?
Vou ficar diante da palavra mais tempo, diante de bons livros, ouvindo uma boa música, tendo comunhão com alguém. Minha esposa, uma pessoa imperfeita, eu imperfeito, vamos cheirar Cristo de alguma maneira. Vai ter aparecer o amor de Cristo de alguma maneira. Não? Onde é que nós estamos aí? Hein? O cristianismo, onde é que está o cristianismo, meu Deus? O cristianismo não é um mero clube de serviço com regras e regimentos, exigindo uma conduta perfeita, mas a realidade de um povo com um relacionamento vivo e pessoal com aquele que é a perfeição. E, ao mesmo tempo, tem a lei perfeita da liberdade habitando nesse povo, na trilha da santificação progressiva. É uma relação, é um relacionamento, é uma comunhão. Comunhão com um Deus que quer. Por exemplo, o velho pacto dizia, não furtarás. Está certo? Certíssimo. O novo diz, ama o teu próximo como com o meu amor. Amo o teu próximo com o meu amor. Eu te dou o meu amor para você amar o teu próximo. Amarás o teu inimigo assim como eu amei. Eu não consigo. Mentira. Diga assim, eu não quero. Porque não é seu amor, é dele. É difícil comprar alguma coisa com dinheiro dos outros? Eu compro Londrina inteira. É só mandar dinheiro de fora que eu saio comprando. Com o meu não dá. O meu é limitado. O velho estava centrado no ego, enquanto o novo está dependente da vida de Cristo que vive em mim. O velho caducou e morreu. O novo ressuscitou e vive para sempre. Sendo assim, não me venham com códigos, normas, bulas, catecismos, pois agora vivemos pela graça na suficiência de Cristo em nós. Cruz credo. Com essas ideias de vamos botar regimento, código, não sei o quê, não sei o quê. Relacionamento não se põe cabresto. O que me atrai ir na casa que me atraía, ir à casa da minha mãe e de meus pais quando era vivo, não era o dever. Era a vontade de estar um pouco com eles, saudade. Vontade de estar junto. Porque eles parece que amavam a mim. Parece que me amavam. Então eu gosto de ir lá. Um dia uma senhora disse assim, pastor, meus filhos não querem ir lá em casa. Digo, bom sintoma. Como assim? É sinal de que a senhora não foi uma boa mãe. Eu antigamente tinha mais tato. Agora estou perdendo esse status. Sabe por que eles não querem ir? Porque a senhora é chata. O senhor acha? Digo, o sintoma está aí. Eles não querem ir lá porque não querem ficar nessa presença que fica o tempo todo. Pé. E mãe tem essa coisa. Mãe não diz uma vez só, não. Diz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E fica. É aquela goteira que fica o tempo todo caindo na cabeça da pobre criatura. É verdade ou não é, Terta? É bem assim. Eu não sei por que mulher tem essa tendência de repetir a mesma coisa. Ô meu bem, você já me disse isso uma vez, eu já escutei, mas não fez. Aí, eu acho que é por isso que Jesus veio homem. Agora, por favor, gente, não confunda judaísmo com cristianismo. Não confunda judaizantes com cristãos. Religião e evangelho são antagônicos, são contrários.
Jamais misture a igreja de Cristo com as propostas de um quartel-general da religiosidade das aparências, farisaico. Tem comportamento, mas não tem relacionamento. Não tem toque, não tem aproximação, não tem sorriso. Nunca embrulhe no mesmo pacote a santificação com o legalismo dos snobs religiosos. São duas coisas diferentes. Cuidado, pois. Uma conduta irrepreensível promovida pela lei não significa santidade imputada pela graça em Cristo e que se manifesta gradualmente até a estatura do varão perfeito. A conduta perfeita da lei exala a vanglória e exalta o mérito de quem a exibe. Já a santidade imputada, só a gratidão de quem a recebeu imerecidamente. Léo, vem cá, filho. Ó, aqui em cima não alcançou lavar, não é, filhinho? Porque você não tinha estatura ainda para chegar aqui em cima. Você era pequenininho, né? Agora com 1,98 m, ele pode chegar lá e fazer assim. Ó, a estatura chegou para limpar tudo. Se não fizer agora, é porque não quer fazer. Domingas morreu há um pouco tempo atrás. Domingas veio para cá, para o encontro de novo nascimento. Domingas era uma prostituta que Deus alcançou lá na zona e deu a ela a vida de Cristo. E ela veio, pela primeira vez, o Dr. Lívio trouxe Domingas lá de Teresina, no avião, para ela vir aqui para o Novo Nascimento, o encontro do Novo Nascimento. E a Domingas nunca tinha viajado de avião. Olha, gente, ela é muito simples, ela olhava e dizia, meu Deus, olha que coisa mais linda eu voando. Olha que coisa. E ela começou a cantar dentro do avião. E ela louvava a Deus. Aí a senhora que estava do seu lado, muito zelosa e envergonhada, porque tem muita gente que tem vergonha de Cristo. E, Domingas, fica quieta. Para, Domingas, você está prejudicando os outros. Você está falando. E ela, você está amarrada. Você está presa. E Cristo me libertou. Aí o homem do lado que estava ouvindo disse assim, senhora, pode continuar cantando? Uau! Quando estes se calarem, as pedras clamarão. Eu estou vendo uma mulher liberta. Uau! Que foi isto, Domingas? Domingas era semi-alfabetizada. Aprendeu a ler mais na Bíblia do que em qualquer outro lugar. Conhecia relacionamento com Jesus. Não tinha vergonha de Jesus. Quando eles desceram em São Paulo, o cara veio. Senhora, eu fiquei muito impressionado. Porque não é pela sua pregação correta teológica, mas pela vida de Cristo que se manifesta em nós. Saulo foi um exemplo de uma conduta perfeita. Ele foi irrepreensível no legalismo da lei, embora fosse incrédulo e estivesse perdido para sempre em seu egoísmo. Se Saulo tivesse morrido ali no caminho de Damasco, ele ia dali do caminho de Damasco para o inferno, sem intermediário. Mas ele disse, eu era irrepreensível. Encontrava-se separado de Deus. Todavia, Paulo, o convertido pela graça, expressava graciosamente a vida de Cristo como a única realidade de sua vida santa. Ele não era perfeito, mas foi alcançado pelo perfeito, que ele aperfeiçoava a cada dia em santidade imputada por Cristo. O governo agora diminuiu os juros da caderneta de poupança. Mas ainda diz que é bom negócio, os economistas dizem que é bom negócio.
Saiu de 6 para 5,70 e não sei quanto, mas ainda é bom negócio, caderneta de poupança. E eu tenho uma poupança que é botada todo dia, que é um remonte da suficiência de Cristo na misericórdia que acorda antes de mim. Quando eu já acordei, ela já veio dizendo assim, as misericórdias do Senhor se renovam cada dia. Opa, o que é isso? Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou liberto de mim e dos outros. E quando o meu mau humor, quando minha falta de alegria está ali, Senhor, olha, eu estou hoje com déficit, põe aí um pouquinho mais dessa caderneta de poupança aí, bota aí que está hoje faltando. Eu não quero viver refém das minhas preocupações, dos meus tormentos, dos problemas que enfrento, das dificuldades que passo aí. Eu passo porque tem uma porção de histórias ruins. Mas, Senhor, por favor, essa caderneta de poupança aí que o Senhor tem aí, bota mais aí, deixa isso crescer para a tua graça. Graças ao Pai das misericórdias, ó. E o Deus de toda graça, misericórdia roda de um lado e graça roda do outro. Misericórdia de um lado é Deus não me dá o que eu mereço. Graça do outro, Ele me dá o que eu não mereço. Não me dá e me dá, não me dá e me dá. E daqui a pouco eu estou lá pertinho do trono da graça. Pela providência no sumiço, graças ao Pai das misericórdias e ao Deus de toda graça, pela providência no sumiço desse velho pacto e pela substituição do novo, onde Cristo é a lei perfeita da nossa liberdade. Graças por aquele que nos justifica perfeitamente em sua perfeita santidade, garantindo-nos graciosamente a santificação pela sua vida santa, que cresce em nós cada dia, e pelo Espírito jubiloso de agradecimento e adoração, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. Esse evangelho me encanta, viu? Porque me aguentar. Eu só conheço 2 pessoas que me aguentam. Deus e minha esposa. Tem hora que eu tenho vontade de desistir. Alguém me perguntou hoje assim, o senhor não tem vontade às vezes de partir, não? Eu digo, às vezes eu tenho, mas às vezes não. Então, uma irmã me contou essa semana uma história. O netinho dela sofre de paralisia cerebral, e quando ele está passando muito mal, né, ele perde o fôlego, e o avô, que é pastor, ensinou para ele, disse assim, ele não fala, mas entende tudo. Meu filho, ele chama meu filho, se você morrer, você vai para a casa de papai do céu. Aí quando ele está passando muito mal assim, que ele melhora um pouquinho, ele faz assim. Aí vira para a avó e diz assim, ela diz, não, eu não quero ir agora não. Não quero ir agora não. Mas ele quer que ela vá também, mas sabe por que acontece? É que nós ainda estamos presos a muitas coisas aqui. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, vai. Mas por aqui, Paulo também tinha essa vontade, às vezes, diante dos problemas. A gente fica com vontade de sair dos problemas, mas é covardia. Nós temos que ficar aqui o tempo que o Senhor quiser, para sermos bênçãos para aqueles a quem o Senhor quiser, que a gente possa tocar. Isso faz diferença. Foi lá em Cacoalzinho que nós estivemos a semana retrasada, e lá estava um grupo de mendigos, e eu fui dizer para eles que eu era também mendigo. Eu não fui mendigo físico, mas eu fui mendigo emocional. Eu fui um carente e um doente. E quando eu comecei a falar disso, tinha um cara que estava na minha frente, assim, umas 2 cadeiras, 2 fileiras na frente, e ele começou a chorar. Eu fui falando dessa graça que aceita,
E quando nós terminamos, ele partiu de lá para cá, meteu a cabeça aqui, foi uns 5 minutos de choro dele comigo. Naquele momento eu vi que Deus estava tocando em alguém que foi abusado. Depois que a Xuxa falou do abuso dela, os programas de televisão resolveram falar sobre abuso. Ela era famosa e tem nome na mídia. E eu vi um artigo que mostrou que 30% dos processos que entram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é sobre abuso sexual. Porque o povo está começando a falar. Começando a falar. Aqui nessa comunidade, eu vi um grito de uma mãe dizendo: minha filha foi abusada pelo avô dos 8 aos 12. E agora ela está grávida do avô. Como muda essa história? Só um cordeiro louco de amor pode mudar essa história. E nós estamos aqui nesta manhã para dizer: Senhor, muito obrigado por este corpo partido. Eu vou contar muitas histórias dessa viagem minha ao Goiás. Eu fui tocado profundamente pelo corpo partido do Senhor. Em Goiânia, em Anápolis, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Salvador, o corpo partido do Senhor. Se você pensa que a sua estratégia é a única, lembre-se que Deus tem milhões de estratégias fazendo para tocar em gente, porque Deus ama a gente. Senhores diáconos, vamos nesse momento celebrar com alegria uma morte que não é motivo de tristeza, é motivo de celebração e de alegria, porque nós fomos alcançados por um Deus que não tem outra razão de fazer senão o amor dele para conosco. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.